Sexto ano do Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês? Sexto ano, hoje a nossa videoaula vai ser um pouquinho mais curta do que a primeira, porque a primeira estava explicando as coisas que nós já passamos até aqui, para podermos falar, para fazermos uma revisão sobre o teste. Essa videoaula de hoje, ela vai tratar especificamente de fronteiras. Uma fronteira, ela é a divisão que separa os territórios. Ela separa o território da cidade A do território da cidade B. Por exemplo, ela separa o território da cidade de Mesquita do território da cidade de Belford Roxo. Ela separa o território da cidade de Mesquita do território da cidade de Nova Iguaçu. Ela separa o território que pertence ao Brasil do território que pertence à Argentina, ok? Então, uma fronteira, ela é o espaço que separa territórios com diferentes poderes. Cada território tem o seu poder delimitado, tem o seu espaço delimitado, tem o seu poder exercido naquele lugar, e uma fronteira, ela vai separar esses dois espaços, ok? Esses dois espaços geográficos, beleza? Nós, na geografia, costumamos trabalhar com 3 tipos de fronteira, sexto ano. Então vamos lá. 3 tipos de fronteira. Umas são as fronteiras efetivas, umas são as fronteiras em litígio e outro tipo são as fronteiras indefinidas. Vamos começar então a falar das fronteiras efetivas. Uma fronteira efetiva são as fronteiras conhecidas por todo mundo, são as fronteiras que nós encontramos nos mapas políticos. Esse é um mapa simples que a gente costuma ver nos livros de geografia, nos livros de história, nos atlas geográficos. Todo mundo conhece a separação do lugar. Essa separação, ela não está em discussão, ninguém discute esse pedaço é meu, essa parte é minha, essa parte é sua. Não, ela é efetiva. Todo mundo conhece aquele espaço como sendo de um lugar ou de outro lugar. Um exemplo disso, a fronteira entre o Brasil e o Peru, como está dizendo no nosso livro, lá na página 176, ok? 176. Você vai correndo lá na página 176 do livro, você vai conseguir identificar que no exemplo de fronteira efetiva, o que é colocado é a fronteira entre o Brasil e o Peru. Mas podemos colocar aí a fronteira entre o Brasil e a Argentina, entre os Estados Unidos e o México. Ali são lugares definidos e efetivos. Então, a fronteira entre Estados Unidos e México, a fronteira entre o Brasil e o Peru, a fronteira entre o município de Mesquita e o município, a cidade de Nova Iguaçu. São fronteiras, exemplos de fronteiras efetivas, ok? Outro tipo que nós falamos são as fronteiras em litígio. Uma fronteira em litígio, o nome litígio já está dizendo tudo. Ele está dizendo que aquela fronteira, há algum problema de comando naquela fronteira. Não está certo quem é que manda naquele território. Onde é a parte da cidade A, onde é a parte da cidade B. Ali existe uma briga, existem conflitos, existem guerras civis. Tudo isso está acontecendo no local de fronteira que é considerado em geografia como fronteira em litígio, ok? Um exemplo disso é a fronteira entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, lá no Oriente Médio. Aqui nós não temos um mapa para descrever isso, mas lá na página 176 do livro tem um mapinha que está demonstrando onde é essa parte do mundo lá no Oriente Médio, ok? Essas são as fronteiras em litígio. Outro tipo de fronteira que nós falamos agora são as fronteiras indefinidas, que o nome também já ajuda a entendermos que tipo de fronteira é essa. São as fronteiras indefinidas. Como o próprio nome já diz, galera, elas são indefinidas. Não há uma definição de quem manda na parte A, na parte de cá e na parte de cá, como acontece com os Estados Unidos e México. Não há uma definição. Então, por isso, são chamadas fronteiras indefinidas. Entre os Estados Unidos e México, você tem uma separação certa. Entre Brasil e Peru, você tem uma separação certa. Você tem uma definição.
entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, ninguém ainda decidiu. Quando se decide por um lado, existe guerra, briga, conflito, confusão mesmo, muita guerra civil acontecendo naquele lugar, então isso demonstra que aquela fronteira está em litígio. Quando as fronteiras são indefinidas, nós temos aí grandes porções de mar, grandes desertos, quando a fronteira, os lugares são separados pelas linhas imaginárias que nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, a fronteira que é separada entre a Líbia e o Níger no continente africano. Ali a fronteira ela é indefinida, não há uma definição de qual país manda em qual parte. Por isso que ela é indefinida. Por quê? Ali passa uma linha imaginária e essa linha imaginária é que vai dividir a parte que é da Líbia e a parte que é do Níger, que são dois países completamente diferentes, mas não tem um local certo, uma floresta, um rio, um mar, um muro, um pedestal, uma estátua. Não há uma definição certa. Por isso, elas são consideradas fronteiras indefinidas, ok? As fronteiras, basicamente, elas vão delimitar, elas vão ali trafegar entre o lado que tem poder. De um lado existe o poder, de outro lado existe outro poder. Por exemplo, o município de Mesquita, ele tem um poder. Esse poder ele é exercido pela prefeitura de Mesquita. O município de Nova Iguaçu, ele tem outro poder, que é exercido pela prefeitura de Nova Iguaçu. Esses dois territórios, essas duas cidades, esses dois lugares, eles têm que definir, eles têm que se entender sobre onde começa a parte da cidade de Mesquita e onde termina, e onde começa a parte que é de Nova Iguaçu e onde ela termina. Você vai ver lá na plataforma como exemplo, eu coloquei lá para vocês a fronteira, a parte que separa o município de Belfor Roxo dos demais que estão em volta. Quando você está passando ali pela Via Dutra, você vê claramente escrito "Seja bem-vindo a Belfor Roxo", como está lá na imagem da plataforma. Deem uma olhadinha lá na plataforma que vocês vão ver como é que é aquilo ali. Quando você passa por ali, seja a pé, de ônibus ou de carro, você vê claramente que ali está dizendo que a partir daquele ponto você está entrando no território que está sob o domínio, está sendo tomado, onde quem toma conta é o município de Belfor Roxo, é a cidade de Belfor Roxo. Então, o poder exercido ali naquele território, ele é exercido pelo município de Belfor Roxo. Então, não tem como outro município, outro prefeito, a guarda municipal, outro tipo de avanço acontecer ali, porque já é efetivamente marcado que, a partir daquele ponto, estamos entrando nos domínios do município de Belfor Roxo, ok? Essa aula vai falar somente disso para ficar bem curtinha mesmo. Vocês vão lá na plataforma, respondam a questão que está lá e eu quero deixar para vocês, pedir para vocês, para que comentem aqui nesse vídeo agora também as dúvidas que surgirem sobre fronteiras, ok? E eu vou respondendo a cada um de vocês, ok? Um grande abraço do professor Márcio, estou morrendo de saudade, se cuidem.